Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Público Brasil. E hoje eu estou com um entrevistado aqui muito especial, é o Dr. Frederico, ele que é um empreendedor na área da odontologia, dentista, professor, pai. Fred, eu queria que você contasse um pouco pra gente aqui a sua história e é uma honra ter você aqui no nosso programa. Ô, Vitor, primeiramente é um prazer, quero agradecer por essa oportunidade, agradecer por ter pensado em mim, né, para tentar ajudar um pouquinho aí dos empreendedores que estão começando, né. Eu, como você falou, sou dentista. Tô com meus 38 anos aí, 39, já tô quase um senhor, né, já tô pensando na aposentadoria, mas é isso daí. Eu já atuo na área da odontologia há 16 anos, né. Eu sou de Brasília mesmo, nascido no Guará, com muito orgulho, né, todo guaraense é muito orgulhoso, né, todo mundo sabe disso. E eu me formei na faculdade Unip, aqui em Brasília, né? Tive excelentes professores, graças a Deus tenho um contato com vários deles até hoje. E nesses 15 anos muita coisa aconteceu, né, cara? É, Me especializei bastante, né, em algumas áreas. A especialidade que eu mais atuo, que eu mais me vejo como referência é a prótese, principalmente a área de estética, né? Então eu lido muito com esse público, né? Esse público que está preocupado hoje em ficar bonito, está preocupado em tirar uma boa selfie, está preocupado em conseguir o melhor cargo, o melhor emprego por causa do seu sorriso, porque é uma coisa que chama a atenção. Não sei se você tem esse dado, mas o Brasil é uma referência mundial em tratamento odontológico. Então, vários amigos meus que vão para a Europa, que vão para outros países, eles voltam relatando isso. Que em outros países, quando eles vão, eles percebem nitidamente o quanto nós cuidamos do dente, né? Então, a minha área hoje é isso, é cuidar não só de dente, né? Então, quando eu falo com meus funcionários, quando eu falo até com meus pacientes, eu não tento vender um dente, eu tento vender um sorriso. A pessoa se sentir mais confortável, né? Mais feliz com aquilo, né? Sim, autoestima, né? A Uma gente tá falando de autoestima, autoestima, de isso, a gente tá... confiança, né? Perfeito. E isso, assim, eu vejo muito isso pro lado do empreendedor, né? O empreendedor, ele precisa ter essa autoconfiança, essa autoestima, para que ele consiga enfrentar os desafios dele, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente aqui um pouco de como foram os seus desafios como empreendedor, né? Como foi essa sua jornada, quais foram os seus principais desafios e como você conseguiu superá-los. Vitor, o principal desafio que eu tive, que hoje, olhando para trás, eu consigo perceber onde mais eu errei, é não ter entendido o que é ser empreendedor. Porque uma coisa que eu percebo muito, que eu fui entendendo melhor, é que não basta a gente ser bom na minha área. Você tem que mostrar que é bom. Além disso, eu nunca tinha me preocupado com questões organizacionais de dentro de uma empresa. Eu nunca pensei no meu negócio como realmente uma empresa. Eu achava que só fazer alguns cursos, algumas áreas de especialização, ser muito bom naquilo, já seria suficiente. Mas o empreendedor ele não pode se preocupar só com isso. O empreendedor ele tem que, às vezes, pensar fora do chão da fábrica, compreende? Sim, claro, porque né, na faculdade, né, eu sempre converso isso com os empreendedores da área da saúde. Na faculdade vocês veem muitas questões técnicas, muita questão ali de atendimento ao público, mas não vê esse lado do empreendedorismo, né? Vocês não conseguem ter um acompanhamento ali desde a época da faculdade, e aí muitos profissionais da área da saúde, quando entram no mercado, se sentem perdidos, né? Então, assim, isso é algo que a gente precisa fomentar essa cultura, essa capacitação, para que os empreendedores da área da saúde consigam atender os clientes cada vez mais com qualidade técnica, porém também trazendo organização ali dentro da empresa. Então, Fred, eu queria que você passasse para a gente aqui também um pouco das conquistas que você teve hoje no seu período atual. Hoje você tem uma clínica referência aqui em Brasília. Eu queria que você compartilhasse um pouco para a gente aí dessas conquistas que você já atingiu no momento. Vitor, assim, a gente tem várias conquistas mesmo, assim, várias coisas do que de se orgulhar, né? Então, uma das coisas que eu me orgulho muito é de estar formando profissionais, tá? Então, até dentro da minha área, como você falou, os dentistas, eles saem da faculdade preparados não para essa área de empreendedorismo, sabe? Eles saem preparados para o quê? Para cuidar de dentes, cuidar de sorrisos. Mas ninguém faz conta, né? Como a gente conversou um pouco sobre isso. Ninguém faz conta. E aí, quando alguns dentistas passaram muito lá pelo nosso consultório, principalmente de um tempo para cá, eles estão começando a ter essa visão também, sabe? Então, eu me orgulho muito de estar formando pessoas, estar formando empreendedores, alguns funcionários também da área administrativa do nosso consultório, que também estão começando a entender isso. E uma coisa a gente tem que pensar. Estou falando muito em gestão do negócio, mas na minha área, junto com a gestão do negócio, a gente também tem que pensar muito em cuidado com o paciente.
Então, a gente tem que tentar ligar as duas coisas. Na faculdade você não pensa nisso, você não é preparado para isso, né? Os professores também às vezes não estavam preparados para isso. Então é uma área que a gente foi aprendendo, a gente foi implementando e a gente está meio que criando aquilo dentro da nossa rotina, né, diária, né? Perfeito, perfeito. E além desses dois pontos que você citou aqui agora, entre a gestão, a operação do negócio, o cuidado com o paciente, a gente tem um terceiro pilar, que é a venda, né? Você hoje, como profissional da saúde, você precisa vender o seu serviço para que você consiga pagar as contas, para que tenha fluxo de caixa. Então, todo profissional da área da saúde, ele tem esse desafio, né? Que é se vender. E aí a gente esbarra num ponto também que é a questão dos conselhos, né? Hoje a gente tem o Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, o Conselho de Odontologia, que existem várias regras, né? Como que você consegue aí realmente fazer o seu marketing, fazer sua propaganda e tendo toda essa atenção aí com, né, essas regras, esses conselhos que existem aí? Você falou uma palavra, vender, né? Da área de saúde, quando a gente vai falar isso, as pessoas às vezes entendem errado. Que acha que vender, a gente está querendo vender a qualquer custo, mas não é isso. Quando a gente fala em venda, a gente fala de venda dentro do negócio, mas a venda ela não pode ser feita sem a ética também caminhando junto, né? Então sempre que a gente fala em vender para o nosso um tratamento para um paciente, antigamente eu tinha um pouco de receio de usar essa palavra. Eu usava outras palavras porque isso era meio que um tabu, é meio que um tabu ainda, eu acredito, na área de saúde. Porém, a gente, como empresário, a gente tem que entender que é realmente isso, porque a venda ela é um processo. E esse processo exige etapas, exige ensaios e tudo tem que ser feito da maneira correta. Quando você fala em conselho, no conselho de odontologia existe o nosso código de ética, né? Assim como no conselho de medicina e tudo mais. E realmente ele se torna um enclave para a gente poder fazer alguns tipos de campanha, diferente de outras áreas. Porém, a gente também tem que olhar o lado cheio do copo, não só o lado vazio, né? Da mesma maneira que o conselho ele nos segura, nos emperra para fazer algumas coisas que a gente achava que poderia fazer, ele também nos ajuda. Porque com o nosso código de ética, a nossa publicidade, a publicidade da odontologia em geral, já não vira um leilão. Você entende? Sim. Então, no meu código de ética, eu não posso colocar valores, por exemplo. Mas eu posso colocar imagens. Eu posso mostrar o meu trabalho. Então o cliente, às vezes, eu não vou fazer mais uma publicidade baseada em preço. Então a minha publicidade de todos os dentistas, ela tem que ser baseada em qualidade de serviço. Valores, em né? valores. O que eu vejo muito relevante na área da saúde, principalmente, é a questão de produção de conteúdo de valor para a sociedade. Isso é em todas as áreas, né? A área de advocacia também é assim, a área médica é assim, a área odontológica. Quando a gente está lidando com vidas, a gente precisa fazer um marketing, uma publicidade, que ela não seja algo sensacionalista, né? Isso é o que o código ele não permite, que você seja sensacionalista, tendencioso. Isso é uma proteção para a população. Sim. E uma proteção para os profissionais, né? E agora, o que eu vejo a produção de conteúdo é a melhor forma de você se posicionar como uma autoridade. E eu queria que você compartilhasse um pouco pra gente aí dicas para a produção de conteúdos para os profissionais que estão começando aí no mercado. Eu acho que a principal dica para a produção de conteúdo é se preocupar com ela. E como eu falei no começo do podcast, acho que toda a área do empreendedor ela tem que ser baseada em planejamento. E quando a gente fala em planejamento, não é falar assim, qual vídeo que eu vou fazer? É separar períodos, separar tempos, separar hora para pesquisa em relação ao que você vai fazer, qual linha você vai seguir. Porque assim, dentro da minha área mesmo, a gente pode tem várias vertentes que eu posso levar a minha publicidade. Eu posso levar para uma área mais cômica, eu posso levar para uma área de mais pesquisa. Eu tenho até que entender, que eu acho que a grande dificuldade de produção de conteúdo para dentista eu estou postando para o outro dentista ou estou postando para um paciente? Porque eu vejo muito colega postando foto de cirurgia com sangue, tirando um siso. Você acha interessante? Eu não. Pouca gente acha. Então eu tô postando aquilo lá pro Vitor, que pode ser um paciente para mim, ou eu tô postando para um outro dentista, até por um pouco de vaidade, para mostrar que eu fiz aquilo. Aí já fica uma dica, né? Qual é o seu público-alvo? Para quem você tá falando? Perfeito. Pessoal, eu tô aqui com o Dr. Frederico, estamos passando aqui várias dicas para empreendedores, e você que tá aí assistindo, continua aqui que no final vão ter muito mais dicas relevantes para você. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente tá de volta. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br. Justiça em Foco é o seu canal de jornalismo independente e especializado no universo jurídico. Aqui
Você acompanha as principais notícias do judiciário, análises profundas em artigos, agilidade no expresso, pluralidade no debate e entrevista, além de podcasts exclusivos, foco legislativo, poder em foco e muito mais. Tudo para manter você sempre por dentro da justiça que move o país. Acesse justiçaemfoco.com.br. Justiça em Foco, à frente dos grandes temas jurídicos. Estamos de volta aqui com a nossa entrevista com o Dr. Fred. Estamos aqui falando muito conteúdo de valor para empreendedores, empresários que gostariam de realmente ter muito mais resultado. Nós falamos aqui sobre vendas, gestão, e agora tem um assunto que eu quero perguntar aqui agora para você, Dr. Fred. Em relação a todos esses pontos que nós falamos aqui, qual é o maior diferente para você fidelizar um cliente? Vitor, sem dúvida alguma, o atendimento humanizado é o que mais faz diferença, é o que mais as pessoas estão procurando. Eu acho que tudo também personalizado, sabe? A gente se preocupar com o paciente de verdade, do momento que ele chega ao momento que ele sai do consultório e chega até sua casa. A gente ligar no dia seguinte, ele saber que ele pode contar com a gente. Então, no meu consultório, todos os meus pacientes eles têm meu telefone. Qualquer problema, eles falam direto comigo. Eu acho que esse é um grande diferencial. Todo mundo acaba virando nosso amigo também, né? E a gente acaba se tornando uma família. Perfeito, isso aí é a humanização do atendimento, né? Porque não adianta você ter uma gestão muito boa, você ter bons processos, ter um atendimento bom e você, às vezes, não ter aquela aceitação do seu cliente. O cliente satisfeito, ele pode te indicar para vários outros clientes. E existem estudos que dizem que é muito mais fácil você fidelizar aquele cliente do que você sair sempre querendo captar novos clientes, né? E eu queria que você compartilhasse aqui um pouquinho pra gente quais são as estratégias hoje que você utiliza para captar novos clientes aí para a sua clínica. Então, Vitor, uma coisa que você falou que eu achei essencial e eu aprendi muito isso, é que a gente vender para quem já é nosso cliente é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Então, estatisticamente, é muito mais fácil, o meu ticket aumenta e eu tenho muito mais facilidade na minha venda. Agora, para captar novos clientes para o meu consultório, a segunda melhor linha depois dessa que você falou, de já ter aquela venda já, né, é de indicação. Então a gente busca fazer um trabalho muito bom com nossos pacientes, a gente busca atender eles da melhor maneira possível, que assim eles vão indicar novos clientes. O cliente que ele chega indicado, ele é muito mais fácil também da gente poder converter, ele já vai entender muito melhor a nossa filosofia de trabalho, tá? Então esse é o cliente que eu mais quero. Então depois do que eu já tenho, é o meu cliente que ele vem indicado. Passando isso, a gente trabalha muito com internet, né? A gente trabalha com impulsionamentos, com publicações no Facebook, no Instagram, né? E essa também é uma linha que a gente tenta trazer também para o consultório. Mas é infinitamente mais difícil de você trazer um paciente desse do que um paciente de indicação, por exemplo. Sim, existe um tabu muito grande na área da saúde, da odontologia, de que a parte do marketing digital não funciona. Qual que é a sua visão em relação a isso? Você acredita que vale a pena fazer marketing digital, não vale? Conta um pouco mais pra gente. Cara, eu acho que as pessoas têm um problema com o marketing digital em relação a achar que ele vai fazer tudo sozinho. Então, o marketing digital, ele não faz tudo sozinho. Você, com certeza, investindo, você terá um retorno, que a gente chama de leads, né? Então, aquele público que chega para você. Mas nada vai funcionar se você não tiver uma estrutura pronta para receber aquilo. Então, quando a gente pensa em um paciente, como eu disse, que é muito mais difícil de converter, de trazê-lo até o consultório, quando esse paciente da internet vem, se eu não tenho uma estrutura para mostrar para ele o que eu tenho ali dentro, se eu não tenho uma estrutura de responder rapidamente àquele paciente, realmente o marketing digital não vai funcionar. Mas quando a gente entende que isso vai funcionar, a gente entende como isso roda, como isso gira, meu amigo, as coisas vão embora. É muito mais fácil você escalar uma operação e vender realmente muito mais. Eu fico muito feliz, né, em ouvir isso, porque eu já tive várias experiências na área da saúde, e o que eu percebo muito é que a presença digital dos profissionais, ela conta muito. O profissional estar presente ali produzindo conteúdo, o profissional ser facilmente encontrado no Google. Então, existem várias ferramentas que os profissionais da área da saúde podem estar fazendo para poder conseguir ter mais visibilidade. Então, você aí realmente já está avançado, né, já está um passo à frente. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco mais com a gente quais são as dicas que você dá hoje para os seus alunos.
Cara, eu já dou aula tem acho que 12 anos que eu já tô dando aula, eu tô em sala de aula, né? Dou aula em cursos de pós-graduação, né? Cursos de implante, de prótese sobre implante, dentística, enfim, já tem um bom tempo de estrada em relação a isso. O que eu mais falo para meus alunos, cara, é o que a gente vem falando aqui desde o começo, é humanização, né? A gente não pode olhar o paciente, eles não podem olhar o paciente como só uma boca. Aquele paciente, ele tem. O porquê que ele tá ali? O que que ele quer melhorar? Às vezes a gente imagina que é só estética, mas na maioria das vezes eu gosto muito não, o meu público é muito de mais pessoas idosas, né? E eu percebo que essas pessoas mesmo, o que mais atrapalha elas, o que elas mais buscam é conforto. É o comer melhor, é o poder não ter dor. Então, às vezes, o que eu percebo é que eles não estão preocupados com isso, muitas vezes. Eles estão preocupados em fazer um dente bonito. E aí é onde a gente estava falando, Vitor. Você está fazendo isso por você ou pelo paciente? Então eu falo muito isso para meus alunos. Se coloque no lugar do paciente. Imagine se fosse você, se fosse seu pai, se fosse sua mãe. E nem sempre a gente ganha. O dinheiro não é o mais importante. Então eles estão começando a entender isso. As pessoas estão começando a entender isso. Que faz diferença para você ser um bom profissional, para você ter uma vida, uma carreira longínqua, né? Perfeito, perfeito. E eu queria agora que você deixasse um recado pro pessoal que está ouvindo aqui pra gente. Queria que você compartilhasse um pouco mais sobre a sua história e deixasse um recado aí para nossas audiências. Bem, pessoal, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de estar falando para vocês todos aqui. Como o Vitor falou, eu já sou dentista há mais de 15 anos e eu quero dizer para vocês que na nossa profissão, quem almeja entrar, né, desses empreendedores aí da odontologia, que alguém deve estar me escutando, que almejam entrar nessa área, não tenham medo, tá? Hoje em dia a concorrência, ela tá grande em todas as áreas. Todas as áreas exigem que você dê um pouco mais do que você é, sabe? E quem quer grandes resultados tem que ter grandes doações também. E essa doação, ela tem que ser feita de forma natural, tá? Ela tem que ser feita de forma humanizada. Você tem que sempre se imaginar no lugar do seu cliente, no lugar do seu paciente, tá bom? Então, venham para odontologia. Os estudantes que estão aí querendo, estão pensando em seguir essa carreira, eu recomendo demais. Tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, os meus filhos, eu consigo criar com essa profissão que é tão linda, que devolve tanta coisa boa pra gente, tanto sorriso, tanto abraço. Eu sou muito feliz nessa área, Vitor, de verdade. É um prazer grande trabalhar com isso. Obrigado, Dr. Fred, por estar compartilhando todo esse conhecimento. Foi uma aula aqui que nós tivemos Eu, hoje. E pessoal, você que está ouvindo aí a gente, aproveita e compartilha esse vídeo para alguém que precisa receber essa mensagem. Curta, comenta e faz aí o melhor. Se inscreve aqui no canal para você receber muito mais conteúdo como esse. Um grande abraço.